3 dicas simples para você construir uma equipe mais colaborativa. Vem comigo na reflexão de hoje. É natural que quando as pessoas se sentem bem umas com as outras, elas queiram colaborar umas com as outras. Ou seja, se eu estou num ambiente em que eu me sinto seguro, que eu me sinto pertencendo, se eu estou num ambiente em que essas pessoas têm valor para mim, essas relações têm valor para mim, naturalmente, quando alguém precisa, eu estou pronto para ajudar. Porque eu sei que também, quando eu preciso, estou pronto para ajudar. Nos Estados Unidos tem um caso de uma pessoa que foi condecorada, e ela foi condecorada porque ela tirou muitos dos seus soldados, das pessoas que estavam com ela numa tropa na guerra, durante um tiroteio, no meio do fogo cruzado e levou para o helicóptero, né? E ela fez isso conscientemente do risco que ela estava correndo. E a pessoa que estava no helicóptero, né, mesmo naquela pressão, sem se dar conta, estava com a câmera ligada no seu capacete. E o que ficou filmado? Essa pessoa entrando no meio do campo de batalha, com um tiro cortando para um lado e para o outro, pegando uma pessoa da sua equipe, do seu time, trazendo até o helicóptero, colocando a pessoa dentro do helicóptero, dando um beijo na pessoa e voltando para pegar mais uma. Quando passou toda essa cena, perguntaram para a pessoa por que ela tinha feito aquilo. E ela disse o quê? Disse, porque eu tenho certeza que se eu estivesse naquela posição, eles teriam feito o mesmo. Então veja, quando você está num time que você sente que quando você precisa as pessoas estão ali para você, é natural que quando elas precisem, você esteja ali para elas também. E isso é fundamental. Mas como é que a gente cria essa química dentro de uma equipe? Bom, alguma coisa é meio padrão. Você vai perceber, inclusive, se prestar atenção na sua própria história de vida, onde você desenvolveu vínculos profundos com algumas pessoas, que isso aconteceu, que eu vou dizer aqui. Se você já assistiu filmes em que as pessoas de repente se veem perdidas no meio de um filme, ou estão passando por algum problema e de repente se tornam uma equipe super colaborativa, você vai perceber que os ingredientes que eu vou falar aqui também aconteceu nas interações dessas pessoas para que elas se tornassem colaborativas. Então, se você está aí como líder de uma equipe, como gestor de uma equipe, e quer que essas pessoas se integrem mais, sejam mais colaborativas umas com as outras, de forma prática, de forma simples, o que fazer? Bom, primeira coisa, as pessoas precisam contar suas histórias umas para as outras. Uma das coisas mais importantes para começar a criar vínculos e conexões é quando as pessoas começam a contar mais suas histórias. Você já deve ter percebido que tem um grupo num filme, caiu um avião e tal, eles estão ali, de repente eles precisam se unir para sobreviver, eles estão se debatendo, um não gosta do outro, tem para lá e para cá no começo do filme, eles não se dão certo, até que de repente estão em volta de uma fogueira, um começa a contar sobre a família, outro começa a contar de onde veio, outro começa a contar as dificuldades que estava passando, outro começa a contar que tem um filho para chegar e de repente ao ouvir as histórias uns dos outros muda completamente a relação entre eles. Então, tirar um tempo para as pessoas contar suas histórias umas para as outras é um passo fundamental, uma dica fundamental para você aumentar o vínculo entre as pessoas. Segundo elemento, contar os sonhos. Do que eu sonho, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu imagino. Também, se você já assistiu muitos filmes, você deve ter percebido que chega um momento em que as pessoas estão, muitas vezes, geralmente isso é à noite, com uma fogueira ou alguma luz que está ali acesa, elas estão ali, e aí conta, se a gente sair dessa, o meu sonho é fazer isso, porque eu quero ver meu filho crescer, o outro fala porque eu tenho um sonho de montar um restaurante, assim, o outro fala não, porque eu quero fazer uma viagem. E aí, o fato de um conhecer o sonho do outro, às vezes um está passando por uma dificuldade, o cara fala, não, vai você, porque você tem um filho, você tem uma história para viver. Ou seja, chega ao ponto de uma pessoa até se sacrificar e dar a sua própria vida para que o outro possa viver o sonho dela, porque ela se identificou tanto com aquela pessoa, com a história dela e com o sonho que ela tem para frente. Claro que na empresa a gente não quer que ninguém dê a vida por ninguém, não é nesse nível que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui é que se as pessoas compartilham suas histórias e também compartilham seus sonhos, cria um vínculo mais profundo entre elas. E a terceira dica, que é simples também de você criar esse ambiente, é uma vez que nós já compartilhamos as nossas histórias, uma vez que nós já compartilhamos os nossos sonhos, os nossos objetivos de médio e longo prazo, a gente compartilha as nossas vulnerabilidades.
O que em mim eu me sinto mais frágil? O que eu tenho medo que aconteça nessa jornada? Ou seja, quando a gente chega a abrir a nossa vulnerabilidade para alguém, significa que conseguimos um alto nível de vínculo, de intimidade. Então, chegar a ponto de eu me sentir seguro ou segura para abrir aquilo que eu me sinto vulnerável para alguém, é porque eu já confio profundamente nessa pessoa. Então, se você tem uma equipe que vai criando as condições para as pessoas contarem suas histórias, como elas chegaram onde elas estão hoje, a serem quem são hoje, o que elas já viveram, dificuldade que elas passaram, que elas falam sobre os seus sonhos, o que elas projetam para frente, o que elas desejam no futuro, e ao mesmo tempo criam um ambiente para começar a falar da vulnerabilidade, você vai criar uma conexão profunda e inconsciente entre as pessoas. Mas Gilberto, eu sou o líder, como eu devo começar? Por você. Porque na medida que você conta a sua história, na medida que você compartilha a sua visão, o seu sonho, na medida que você assume as suas vulnerabilidades, naturalmente você cria um ambiente, um espaço psicológico, emocional para as pessoas fazerem o mesmo. Então, se você como líder dá o primeiro passo, age como exemplo, gradativamente as pessoas da equipe vão se sentindo à vontade para fazer o mesmo. Contar a história é algo que as pessoas geralmente gostam, não há muita resistência. Falar dos sonhos já precisa ter um nível de confiança um pouco maior. Falar da vulnerabilidade ou das suas vulnerabilidades também requer um nível de confiança ainda mais profunda. Então, nessa sequência, você vai construindo gradativamente as condições para a sua equipe ficar ainda mais forte e fechada, blindada e, naturalmente, colaborativa. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais, se aprofundar, receber ferramentas, conhecimentos, informações de como estruturar uma equipe no contexto contemporâneo, você pode entrar no site da Nortus ou no link que está abaixo aqui, na descrição do vídeo, e conhecer a EAD Equipes Contemporâneas, uma EAD que eu construí, fruto desses 20 anos de experiência, ensinando líderes e gestores em todo o Brasil a construir times fortes de alta performance. O melhor de tudo que eu estudei e pratiquei nessas empresas durante os 20 anos está nessa EAD. Uma oportunidade de você ter décadas em horas à sua disposição. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão, um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.